Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Louvado seja Deus. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 27. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27. A conversão do carcereiro. Glória a Deus. A conversão do carcereiro. Glória a Deus. Diz assim, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Aleluia, amém? Maravilhoso Deus, soberano Pai. Meu Deus, lemos a tua mensagem, a tua palavra aqui nesta hora. Vem, Senhor, falar conosco em nome de Jesus, colocar a tua palavra, Deus, na minha boca agora, ó Deus, para que seja expressada para seu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aonde vai falar sobre a conversão do carcereiro. Glória a Deus. Carcereiro, irmãos, era uma pessoa responsável em cuidar das pessoas presas que eram colocadas dentro de uma prisão. E aqui, irmãos, os senhores dessa cidade, governantes, tinham lançado mão de Paulo e Silas, por eles terem chegado ali àquela cidade para evangelizar. Glória a Deus. Ao eles chegar ali para evangelizar naquela cidade de Troade, a Bíblia diz que ele encontrou ali uma menina de mais ou menos seus 16 para 17 anos, que essa menina tinha um espírito de adivinhação, e com as suas adivinhações que ela fazia, ela trazia lucros àquela cidade. Era uma cidade pequena, e por ela ser pequena não tinha ali, glória a Deus, condições para se manter, porque era pequena, não tinha recursos, não tinha empresas, não tinha, glória a Deus, empresário, não tinha fazendeiro grande para manter, para poder com suas, glória a Deus, como é que fala, meu Jesus? Imposto, né? Pagar ali as despesas. Mas aquela menina era o salva-vida deles. Com as suas adivinhações, ela conseguia arrecadar com riquezas ou condições para aquela cidade continuar se mantendo. Mas aí aconteceu o que? A Bíblia diz que Paulo e Silas chegam ali, enviado pelo Espírito Santo, para evangelizar. Paulo e Silas estavam evangelizando, pregando, orando, Deus fazendo milagre, claro. E aquela menina se engraçou de poder seguir a Paulo e Silas e dizer ao povo que estava em volta de Paulo e Silas, ouvindo a pregação de Paulo e Silas, dizendo: olha, estes homens que vos anunciam o evangelho de Deus, que vos fala desse Deus, verdadeiramente eles são homens de Deus. Isso continuou acontecendo por vários dias, a Bíblia diz, até que um certo dia Paulo irritou-se daquilo, aquela coisa toda a vida acontecendo, já estava atrapalhando Paulo e Silas.
Então Paulo e Silas virou para aquela menina e expulsou aquele espírito demoníaco de adivinhação que tinha na vida daquela menina. E a Bíblia diz que naquela mesma hora aquele espírito maligno saiu e acabou a adivinhação da menina. Acabou. Bom, agora faltou dinheiro. A menina não adivinha mais. Os governantes das cidades, os líderes religiosos, mentirosos, como existe hoje a maioria aí também, se levantaram agora contra Paulo e Silas. E foi até o governo da cidade e disse: olha, esses homens nos atormentam, anunciando um Deus que não conhecemos, um evangelho que não conhecemos, e quer mudar a nossa doutrina. E ali entregou ao governante daquela cidade, que pegou Paulo e Silas, mandou prender, açoitar bastante, e depois colocou esse carcereiro para ficar observando, olhando ele, vigiando. Vigia esses homens, não deixe sair. Se ele sair, se você deixar eles escaparem, você será morto. Nós iremos te matar. Eu irei mandar te matar. Segura eles com segurança, mantenha eles com segurança lá e não deixe escapar. Porque, irmãos, com certeza eles sabiam da história que acontecia com os irmãos que tinham vida no altar, irmãos que viviam em consagração, em oração, em jejum, em vigilância na presença de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, era uma chama acesa constantemente no coração dos irmãos da igreja primitiva. Então, aonde eles caíam, Pedro esteve na prisão, no capítulo 12 de Atos, você vê, esteve na prisão, a igreja orou, Deus libertou Pedro, tirou Pedro da prisão. Paulo várias vezes foi preso, mas o Senhor tinha tirado ele da prisão várias vezes. Agora está aqui novamente Paulo, então ele sabia e falou: vigia, não deixe escapar. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas estão ali, amarrado de pés e mãos no tronco, depois de ter levado uma grande sova, seus corpos marcados, quem sabe ainda doendo, porque tinha apanhado recentemente ali. A Bíblia diz que próximo à meia-noite eles estavam louvando a Deus e orando ao Senhor. Os outros presos, eu creio que olhavam e falavam: esses homens estão loucos, esses homens estão doidos, acabaram de apanhar agora, estão amarrados de pé e mão e estão cantando, louvando esse Deus dele. Que Deus é esse? Eu nunca vi assim. Eu nunca vi ninguém amarrado, apanhar igual eles assim, e continuar louvando o seu Deus. Eles continuam louvando o Deus deles, eles continuam orando esse Deus deles, clamando esse Deus deles. Esse povo está louco, só pode. E a Bíblia diz que eles continuavam orando e louvando a Deus. Perto à meia-noite, a Bíblia diz que de repente vem um terremoto naquele lugar e abala toda a estrutura daquela prisão, daquele ambiente. Os alicerces se arrebentam, cai tudo no chão, as grades são abertas. Não só Paulo e Silas, mas todos os presos foram soltos. Aleluia. Mas o carcereiro estava dormindo. Eu creio que foi por permissão de Deus, colocou nele um sono profundo. Nem com o terremoto ele acordou. Abriu tudo e ele não percebeu. Saíram os presos e ele não percebeu. Paulo sabia o que Deus tinha para tratar ali. Paulo sabia o que Deus tinha para fazer ali. Então o que é que Paulo fez? Ele chamou todos os presos e esconderam: fica aqui, creio eu, a crença minha, fica aqui, esconde aqui, vamos ficar escondidos, porque Deus tem algo para fazer aqui. Deus tem algo para fazer, Deus quer salvar alguém aqui. Esconderam todos, escondeu Paulo, escondeu Silas e todos os presos, a comando de Paulo, creio eu. E o carcereiro está ali, o terremoto está acontecendo, não parou não. De repente, no meio do trêmulo, acorda ali o carcereiro, que olha para a prisão, cadê? Tudo demolido, as grades abertas, nenhum preso. Quando ele viu aquilo, ai meu Deus, o meu Senhor vai me matar. Ele me aconselhou para não deixar esses homens sair, e não só eles saíram, mas saiu todo mundo também. Hoje eu vou morrer, em vez do meu rei me matar, eu mesmo vou matar.
arrancou a espada e foi para se matar. Paulo e Silas, que estavam olhando escondido, disse: não faça tal coisa, e saltou para dentro do local ali. A Bíblia diz que todo o terremoto, estava tremendo ainda, hein? Todo o terremoto se cessou diante de Paulo e Silas. O carcereiro, com aqueles olhão arregalado, olhou para Paulo e Silas, viu tudo aquilo, viu os outros presos que foi aparecendo lá, olhou para ele e disse: vem cá, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo e Silas, cheio de autoridade, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Paulo e Silas falou: crê no Senhor Jesus Cristo. Esse crer, irmãos, é diferente de muitos que se dizem: eu creio em Deus. Crê em Deus, mas não larga a cachaça. Crê em Deus, mas não larga a prostituição. Crê em Deus, mas não larga o vício das drogas. Crê em Deus, glória a Deus, mas não larga o mundo da marginalidade. Crê em Deus, mas não consegue se libertar. Que crença é essa em Deus? Crê em Deus, mas não tem a coragem de aceitar Jesus e abandonar os seus erros. Que fé é essa? No livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, parte B, Paulo diz: porque o justo viverá da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a pessoa diz: eu creio em Deus, cadê as obras? A pessoa, para crer, tem que ter obras. A obra de quem crê em Deus, o fruto de quem crê em Deus. Se você crer, você vai abandonar o pecado para aceitar Jesus. Se você crer, você vai abandonar os vícios para aceitar Jesus. Se você crer, você vai abandonar a prostituição para ser fiel a Jesus. Se você crer, você vai largar o mundo em troca da salvação. Dizer que crê não é fácil. Difícil é provar. Difícil é mostrar pela obra que realmente crê. Falar, como diz o ditado dos outros, até papagaio fala. Agora eu quero ver provar a fé. Eu quero ver isto. Provar que verdadeiramente você crê em Deus. Há muitos crentes dentro da igreja que dizem: eu creio em Deus, mas não tem fé de largar a calça comprida. Eu creio em Deus, eu sigo o Senhor porque eu creio, mas não tenho fé. Cadê a fé? De largar o brinco, a pintura, o uso de bijuteria. O irmão diz que crê em Deus, mas não tem fé. De largar o uso de calção, anda seminu, sem camisa, glória a Deus, falando palavrões, jogando futebol, outros tipos de jogos. Cadê sua fé? Isso não é fé, isso é tolice. Glória a Deus, isso é tolice. Aleluia. Quando, meus irmãos, glória a Deus, o Senhor Jesus estava descendo, que a mulher cananeia veio correndo até ele, pedindo para que ele libertasse a filha dele. Ele disse: olha, não é lícito eu pegar o pão do meu servo, meus senhores, meus servos, e jogar fora para os cachorros. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Que pelo menos uma migalha dessa sobre para mim. Jesus olhou e admirou da fé da mulher, porque ela provou que ela queria o milagre, não importa como seria. Mesmo que Deus comparou, meus irmãos, como, glória a Deus, uma comida jogada fora para cães, ela foi comparada como um cachorro, mas ela falou: Senhor, que pelo menos uma migalha dessa sobre para a cachorrinha aqui. O Senhor olhou, isso é humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas exalta o que se humilha. Ela se humilhou, o Senhor olhou assim e disse: ô mulher, grande é a tua fé, vai, e será feito como tu creres. Na mesma hora ela recebeu não somente o milagre, mas a salvação. Aleluia. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar: tem pessoa que vem para a igreja, a fé dele é só de receber cura. Ele está enfermo, está desenganado na medicina às vezes, ele vem para a igreja e crê que vai ser curado, e é curado, mas é só ali. Ele recebe a cura, mas fica pendente a salvação.
Porque para receber a salvação precisa, meus irmãos, uma renúncia maior. A fé, ela é por medida. A fé, ela é por medida. Jesus disse: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte: ergue-te e lança-te lá no mar, e assim será feito. É por medida, o tamanho de um grão de mostarda, você faz tudo isto. Então, quando você vê uma pessoa que tem a fé só de receber a cura, a fé dela ainda é menor do que um grão de mostarda. Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa que tem fé de receber uma cura, é um tipo de fé, é um tamanho de fé. Quando ela tem a fé de receber a cura e a salvação, alcançar a salvação, é outro tipo de fé. Quando ele tem a fé de receber a cura, a salvação, e ainda, meus irmãos, se consagrar para receber os dons e ser usado na mão dele, é outro tipo de fé. Glória a Deus. Paulo e Silas ali agora começam a anunciar o evangelho para aquele homem. Aquele homem pega, meus irmãos, ali Paulo e Silas e levam para sua casa. Eu creio, uma crença minha, que também aqueles presos foram juntos. Lá Paulo e Silas pregou para o carcereiro, os presos e toda a família que estava ali. E a Bíblia diz que toda a família do carcereiro, aquele povo que estava ali, creram no Senhor, aceitou Jesus como seu Salvador e foram batizados para cumprir com a justiça divina. Isto é, meus irmãos, o verdadeiro evangelho de Jesus, quando chega, ele faz a diferença. Aleluia. Cumpriu o que Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O carcereiro e a família dele aceitou Jesus. Você está aqui nessa noite hoje. Nós estamos na campanha em favor da família. Eu creio, você pode ter vindo aqui para receber algo para você, mas eu creio que aqui tem alguém que veio aqui para receber também para a tua família. Eu creio que aqui tem alguém que veio aqui: eu vou lá, hoje é a campanha da família, eu vou lá porque eu quero receber a bênção tal para a minha família. Eu quero a bênção tal para aquele fulano da minha família. Eu quero a bênção tal para aquela fulana da minha família. Então isso pode ser a fé que te locomoveu a você vir aqui para ser abençoado, para receber essa vitória para a sua família. E eu te afirmo no nome de Jesus que você vai sair daqui com a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é assim, o evangelho onde chega faz a diferença. O evangelho verdadeiro onde chega faz a diferença. Às vezes você chega num ambiente, num lugar, ouve a palavra, ouve a pregação, tem o culto, tem a revelação, tem a oração por cura divina, não te acontece nada. Mas se você for examinar direitinho, a palavra falou com você. Já é a diferença que é feita pelo evangelho. Se a palavra continuar falando, o que vai acontecer? Vai suscitar fé de você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não foi revelado, não recebeu nenhuma cura, não recebeu nenhum milagre, mas está ouvindo a palavra, continue ouvindo, ela vai fazer efeito, ela vai te dar fé. Quando você pensar que não, você será um dos maiores crentes ou pessoas abençoadas da igreja. Aleluias, que Deus abençoe. Quem puder, louva Jesus com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Coloca de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Graças a Deus, vamos falar com Deus. Oh, maravilha. Fala com Deus aí, pede o seu que você quiser. Eu sou só um vaso. Se Deus revelar, eu chamo. Se Deus não revelar, eu não posso dar um passo pela minha vontade própria. Aleluia. Fala com Deus. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai. Ó Deus, eu estou orando, Pai, juntamente com o teu povo que aqui estão. Deus, tu sabe o que eles precisam. Deus, tu sabe o que cada irmão, busca do Senhor. Deus, hoje é a campanha em favor da família, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu estou orando com fé nesta hora, Senhor, e creio que o Senhor está trabalhando na vida desse povo, na vida desses irmãos, Senhor. Meu Deus, visita a sua família. Meu Deus, visita o seu familiar. Meu Deus, visita agora em nome de Jesus, Senhor. Trabalha na vida desta pessoa. Repreende toda a maldição contra a família. Repreende toda a oração contrária contra a família. Repreende toda a obra de macumba contra a família. Repreende toda a obra de bruxaria contra a família.
família. Deus, alegra o coração triste desta pessoa. Ó Deus, alegra esta pessoa agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, confirma o milagre, a vitória agora, pelo sangue de Jesus. Opera maravilhosamente, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus e amém, Jesus. Bate palmas para Jesus alegre. Bate palmas para Jesus alegre. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção. Glória a Deus, vocês prestem atenção. Não fique despercebido. Aliás, desde o início não poderia ficar despercebido, né? Mas, então vê se você preste atenção agora. O Espírito de Deus me revela uma pessoa. Essa pessoa você fez, pelo que o Senhor me passou, você fez uma prova com ele. Glória a Deus. Não sei que prova é, mas o Senhor me manda dizer para você que Ele está te respondendo a tua prova. Você irá perceber, eu tenho certeza, que é a vitória de Deus. Levanta a mão, você que fez, não me confirma o Senhor, que é a vitória do Senhor. Quer não? Glória a Deus. Você mesmo, escondendo a mão assim. Não é mais assim não, é assim. Dá um tapa na cara do pastor. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus ainda me revela uma pessoa. Deus me mostrava você é triste, seu coração fechado, e você muito triste. Me revela o Senhor. Não estou te dizendo que está acontecendo, porque Deus não me fala se está acontecendo ou se vai acontecer, mas o Senhor quer te dar graça. Se não está acontecendo e for acontecer, quer te dar graça. Amém? E se está acontecendo, Ele quer te dar graça para vencer. Não me confirma Deus. Você vê. Palmas para Jesus. Palmas e glória a Deus para Jesus alegre. Cante, a unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Mas onde Cristo está, o mal tem que sair. A unção de Deus. Amém. Deus, tome em tuas mãos esta vida. Tu és conhecedor de todas as coisas, Pai. Entra com providência nesta vida. Deus da graça, meu Pai, para vencer. Em nome de Jesus. Tu és conhecedor e tu sabes. Fala, meu Pai, do coração. Alegra o coração. Seja qual for o momento, meu Pai. Eu te apresento em nome do Senhor. Amém. Amém. Eita glória. Abençoa este vaso, Senhor. Dá a vitória em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Todos com graças a Deus. Aqui tem uma pessoa, irmão. O Senhor me mostra você recebendo uma notícia. E a notícia que você recebia não seria uma notícia agradável. Deus quer te dar a vitória. Amém? Você estaria recebendo uma notícia e não seria agradável. Deus quer te dar a vitória. Cadê você? Você mesmo. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Aleluia! Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Aleluia! Mais palmas para Jesus. Glória, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém não foi revelado? Glória a Deus. Não fiquem tristes, viu? Sexta-feira tem mais. Glória a Deus, amém? Ei, quer orar? Quer não? Glória a Deus. Então vamos fazer a oração da fé? Amém. Vamos fazer a oração da fé já com a oração em favor da família e também para Deus confirmar as bênçãos na vida dos que foram revelados e dos que não foram. Amém? Pelo menos para mim mesmo Deus não me revelou não. De repente me revelou para alguém dos irmãos aí, né? Aqui tem vaso, ó. 1, 2, 3, 4.
Glória a Deus. Pode ter alguém que está aí com talento aí pausado aí, mas é que tem. Glória a Deus, amém? Então, oração da fé, oração a favor da família, glória a Deus, e oração da confirmação da bênção. Maravilhoso Deus, santo e eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, por esse culto desta noite. Eu te dou graças, Deus, por estas pessoas que tu trouxeste. Deus, eu te dou graça, meu Pai, pelas bênçãos recebidas nessa noite. Ó Senhor, é a oração da fé. Junto com a oração da fé, oração pela família. E junto com a oração da fé e da família, oração para o Senhor confirmar as bênçãos na vida de cada pessoa que aqui nessa noite estão. Ó Deus, confirma mesmo a vitória. Ó Deus, confirma mesmo a bênção. Ó Deus, confirma mesmo o milagre agora, Deus. Eu te peço, no nome de Jesus, entra com providência no lar dos meus irmãos. Visita a família dos meus irmãos, ó Pai. Visita a família desse povo, os familiares. Em nome de Jesus, confirma a vitória agora. Nós te pedimos para a glória de Cristo Jesus. Honra a fé dos meus irmãos. Leve todos de volta para o seu lar. Confirma a bênção, o milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém e amém. Aleluia. Quem pode louvar a Jesus com as palmas aí? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus.